Isso também pode ser depressão. Você estar no melhor momento da sua vida pessoal ou profissional, estar sem tanta necessidade de sono, ter uma grande agitação também são contextos em que a depressão pode aparecer. A depressão não escolhe situação, pessoa ou tempo para acontecer. A grande verdade é que a gente está acostumado a associar a depressão àquele estereótipo de uma pessoa mais triste, mais desmotivada para poder fazer coisas, aquela pessoa que fica mais inclinada, né, a se deitar ou não querer sair. Mas a verdade é que essas situações que eu citei para você no começo desse vídeo também podem estar relacionados a um quadro depressivo. Eu sou a Thalita Camargo, psicóloga clínica, terapeuta cognitivo-comportamental e especialista em transtornos de humor. E hoje eu vou te falar sobre o que abrange a depressão. Inclusive, que o externo não está totalmente relacionado a gente não ter depressão. Uma das coisas que mais acontece quando eu recebo paciente deprimido é eles estarem se sentindo culpados por estarem num quadro depressivo. É como se o momento da vida deles não fosse coerente com o como eles estão se sentindo internamente. Muitos me falam assim, Thalita, eu não tenho motivos para estar assim. As pessoas muitas vezes me perguntam, mas você, deprimido, você acabou de ser mãe? Ou você acabou de se casar? Ou você está no melhor momento profissional da tua vida? A grande verdade é que o externo não tem uma influência direta em você não fazer uma depressão. Então, sim, você pode estar vivendo o melhor momento da sua vida e mesmo assim ter alguns dos sintomas que eu vou falar aqui para você. A depressão por si só, a depressão típica, que a gente chama de depressão maior, ela traz algumas variações, como por exemplo, você sente muita vontade de dormir ou pouca vontade de dormir. Perde o apetite ou tem um maior apetite. Você pode ter perda de peso ou você pode ter ganho de peso. Você pode ter um humor mais tristonho, deprimido, mas você também pode apresentar um humor mais irritadiço. Você pode ter dificuldades para pensar, para se concentrar. Você pode ficar mais lento ou você pode ficar mais agitado. Você tem uma fadiga que não passa quando você descansa. Você sente que está perdendo a energia. E aqui, esse sintoma que eu vou te falar agora, é o que a gente vai colocar um pouquinho mais de luz aqui hoje, que são as sensações que um deprimido sente. Inutilidade e culpa excessiva. A grande verdade é que muita gente acha que estar no melhor momento da sua vida vai te fazer uma pessoa feliz, como se o externo fosse a única variável responsável para como a gente se sente. E não é uma verdade. É tão verdade isso que eu vou acabar de te falar, que você vai perceber que o estado deprimido tem muito mais a ver com uma estrutura interna que a gente está vivendo do que propriamente com variáveis externas. Eu quero trazer aqui 5 composições para você entender de fato como que funciona uma pessoa num estado deprimido. A primeira coisa é que os neurotransmissores, que são uma reação química que os nossos neurônios são capazes de produzir, eles ficam alterados. Então, neurotransmissores como serotonina, noradrenalina e dopamina ficam mais baixos. Isso quer dizer que você, por uma questão fisiológica, perde o prazer em coisas que antes você tinha muito prazer. Perde aquela energia, aquele impulso, aquela motivação que antes você costumava ter. Então, fisiologicamente, você sofre uma alteração. O segundo aspecto que eu quero apresentar do deprimido é que, além dele ter essa reação fisiológica, ele também passa a ver o mundo de uma maneira mais cinza. O que isso quer dizer, Thali? Ele se torna mais pessimista. Então, uma falha que poderia acontecer em um dia qualquer, ele olha aquilo como sendo culpa dele, como se ele realmente não prestasse, que ele faz tudo errado. Ele passa a ver o mundo de uma maneira muito mais negativa. Coisas que num dia normal, num estado de humor um pouco mais adequado, a gente estaria relevando, o deprimido faz uma interpretação para se culpar, para poder ter uma visão mais pessimista. Então, a leitura dele para as situações fica mais acinzentada. Como se não bastasse, ainda falando dessa parte cognitiva, pensamentos de inutilidade, de não ser bom o suficiente, de não fazer as coisas de uma maneira assertiva,
também ficam aparecendo. É como se essa visão mais acinzentada que ele fica do mundo não fica só apenas para as questões externas. Ele também começa a ter essa visão mais acinzentada de si mesmo e das próprias relações. Ele começa a se questionar sobre o quanto ele é amado, sobre o quanto ele é útil, qual que é o próprio valor dele. A gente chama isso em terapia cognitivo-comportamental de tríade cognitiva, que é a nossa visão sobre o mundo, sobre as relações e sobre nós mesmos. E aí é claro que a visão de futuro dele não fica esperançosa. Um terceiro aspecto importante são as sensações que o deprimido experimenta. Culpa e sensação de inutilidade. O tempo inteiro ele se culpa, ele se sente inútil, por mais que ele faça, por mais que as pessoas o elogiem, aquilo não adentra o coraçãozinho dele, ele não consegue validar aquilo. Quarto aspecto, a gente foca em lembranças dolorosas. Se tem um movimento que o deprimido faz, é voltar no passado e pensar como seriam as coisas se ele não tivesse feito tal coisa, ou como seriam as coisas se ele tivesse feito tal coisa. Isso nada mais é do que um estado de melancolia. É tentar voltar no passado, reescrevê-lo. Nós acreditamos que se pudéssemos voltar no passado e alterar alguma coisa lá, o nosso presente estaria melhor. Quinto aspecto do deprimido, o comportamento. Ele tende a se isolar, procrastina muitas coisas que faz, tende a não ter facilidade para agir. Eu poderia aqui, agora nesse vídeo, te passar 5 dicas para poder superar o estado deprimido. Mas como uma psicóloga que é especialista em transtorno de humor, eu vou te dar apenas uma dica, que é a melhor dica que eu posso te dar hoje. Você precisa buscar um profissional. Você precisa de terapia cognitivo-comportamental. E por que eu sou tão específica em te falar sobre isso? Porque diante de vários estudos que nós temos hoje no quadro em humor deprimido, a terapia cognitivo-comportamental é a mais eficaz. Por quê? Porque hoje, quando a gente faz o tratamento apenas medicamentoso para depressão, lembra que eu falei daquele primeiro aspecto, que é o neurotransmissor, que são produzidos pelos nossos neurônios? A medicação vai atuar exatamente ali. Então, quando você está com depressão e faz uso da medicação, aquilo tende a se equilibrar e é óbvio que você, com mais sensação de satisfação, com mais sensação de bem-estar e mais motivação, vai agir. Só que os outros 4 aspectos que eu citei aqui, a sua cognição, as suas emoções, as suas lembranças do seu histórico de vida e o seu comportamento. A medicação não atua aqui. Quem atua nesses aspectos, que normalmente são os responsáveis pelo nosso estado deprimido, é a terapia cognitivo-comportamental. Então, o terapeuta, ele vai te ajudar a tratar a causa. A medicação, muitas vezes, ela é atrelada ao tratamento da depressão, nem sempre, tá? O profissional, ele vai avaliar. Mas normalmente ele é atrelado para que o paciente ganhe um pouco mais de motivação enquanto o terapeuta vai tratando a causa. É mais ou menos assim, a medicação vai baixar a febre, enquanto nós, psicólogos, terapeutas cognitivos comportamentais, estaremos ali atuando na causa da depressão. Eu sei que não é fácil se você se encaixou em algum desses aspectos aqui que eu citei para você. Pode ser que você se sinta culpado e inadequado por estar se sentindo assim no momento da sua vida que era esperado que você estivesse feliz, realizado, contente, satisfeito. Mas a grande verdade é que a depressão não escolhe quando aparecer. Não se sinta culpado porque ninguém escolhe estar deprimido. A gente não acorda um belo dia pela manhã e fala, acho que hoje eu tô a fim de deprimir. Isso acontece. É um acometimento do nosso estado emocional e também mental. Mas normalmente, você passando por um processo terapêutico, é possível ressignificar tudo isso e melhorar. Thalita, por que eu não posso tratar a minha depressão somente com medicação? Porque a reincidência da depressão, quando não tratada da primeira vez que aparece, é até de 75%. Isso quer dizer que uma pessoa que teve depressão e não tratou da maneira correta tem 75% de chance de ter depressão novamente. E detalhe, quando essa depressão volta, ela já volta em um quadro mais superior. Então é importante que a gente trate a depressão, porque é sim um acometimento emocional e mental. Uma coisa que você deve estar se perguntando, Thalita, mas e os pensamentos de morte, suicídio? A depressão não é a única
causa do suicídio, é a principal causa do suicídio. Sendo assim, você pode ter sim pensamentos de morte ou não no quadro deprimido. Você pode sim ter ideação suicida ou não. Então a gente avalia isso também dentro da clínica. Existem protocolos tanto para o quadro apenas deprimido, a segunda vez que você está fazendo depressão, ou se o seu estado deprimido vem também associado a uma ideação suicida. Então, não necessariamente estar deprimido é ficar pensando em morte, não necessariamente estar deprimido é ficar em cima de uma cama muito triste. Pode sim ser esse quadro, mas não é somente este quadro. É importante que você, se conhecer alguém que está nesse momento da vida, seja totalmente acolhedor, valide, mas sempre o incentive a buscar ajuda. Nada substitui um tratamento adequado para um quadro de depressão. Se esse vídeo fez sentido para você, não deixa de comentar aqui, porque isso é altamente reforçador para mim, para que eu saiba exatamente o que entregar aqui para tocar você. A gente se vê nos próximos. Até lá!